Faça a sua assinatura e torne-se membro do canal. Tornando-se membro do canal, você terá acesso à minha biblioteca pessoal. Você terá acesso a um acervo com muitos livros raros, falando sobre Antigo Testamento, Novo Testamento, essênios, filosofia, ciência da religião, história do judaísmo primitivo, zoroastrismo, arqueologia, entre outros temas. Fazendo o plano de assinatura ilustre da ordem, você ganha acesso antecipado a estudos e vídeos. No plano de assinatura Grão-Mestre, você conversará comigo todos os dias sobre a minha metodologia de estudos e o que eu estou lendo diariamente, tendo a oportunidade de aprender diretamente comigo e receber todos os ensinos em primeira mão. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. E hoje vamos falar acerca do arquivo de Nuzi, ou alguns ainda vão dizer no plural, arquivos de Nuzi. A localidade conhecida como Nuzi fica a cerca de 241 quilômetros ao norte de Bagdá, 13 quilômetros a sudoeste de Kirkuk e 16 quilômetros a leste das montanhas Zagros, no nordeste do Iraque atual. A cidade floresceu por cerca de 180 anos durante o período do Bronze Final, 1500 a 1250 antes da Era Comum, e foi destruída pelos assírios. Nuzi foi um sítio arqueológico importante, escavado entre as décadas de 1920 e 1930 por R.E.F.S. Starr. Cerca de 3.500 tabuinhas foram coletadas da casa do governante de Nuzi, conhecido como Azanu em acadiano, de santuários, de bairros ricos e pobres da própria cidade e de suas aldeias periféricas. Eles não foram escritos na língua hurrita de Nuzi, mas no dialeto babilônico do acadiano, usando o cuneiforme. O sumério, o hurrita e o elamita não são línguas indo-europeias nem semíticas. Os hurritas apareceram tanto na Síria Palestina quanto ao norte da Mesopotâmia, onde Nuzi era uma cidade importante no estado de Mitanni. Alguns irão pronunciar Mitanni. Os arquivos de Nuzi foram preservados no Museu do Iraque, em Bagdá. Estes arquivos fornecem algumas das evidências científicas sociais para as práticas políticas, econômicas e jurídicas nas histórias bíblicas de Abraão e Sara, por exemplo, e de Jacó, Lia e Raquel. No livro do Gênesis, as semelhanças entre estas duas culturas podem ser devidas à ampla distribuição dos povos hurritas em todo o Antigo Oriente Próximo. Tecnicamente, no mundo da Bíblia, uma família não poderia vender a sua terra. No entanto, com um certificado de adoção, no acadiano Tupi Marut, o pai de um agregado familiar poderia adotar um membro de outro agregado familiar, que então se tornaria elegível para herdar terras do agregado familiar em troca de
deu um presente. Nas histórias de Abraão e Sara, no livro do Gênesis, especificamente capítulo 15, versos 2 e 3, Abraão usa esse recurso legal para adotar Eliezer de Damasco como herdeiro, porque ele e Sara não têm filhos naturais. Ou seja, aquilo que é contado na Bíblia como uma historieta, na verdade, fazia parte de um conjunto de inscrições legais que já existiam no tempo do patriarca Abraão, caso mesmo de fato tivesse existido. Da mesma forma, quando Sara dá a sua escrava Agar a Abraão como mãe substituta, a implicação é que a criança produzida será filho legal de Sara. Livro do Gênesis, capítulo 16, versos 1 a 5. Ou seja, aquilo que também é contado como uma historieta no Gênesis, na verdade, fazia parte de um código de leis vigente, que dizia respeito a Abraão? Não, dizia respeito, muito especificamente até, a um direito urrita. Mas Abraão era urrita? Interrogação. Também em Nuzi, apenas os herdeiros poderiam herdar as estátuas dos patronos divinos de suas famílias. Portanto, quando Raquel reivindica as estátuas dos patronos divinos, no hebraico os terafim, de sua casa no livro do Gênesis, especificamente o livro do Gênesis, capítulo 31, versículos 1 a 21, ela está declarando que seu filho, e não o filho de Lia, ou os filhos de seus irmãos, serão herdeiros da casa de Labão. Ou seja, aquilo que está sendo contado mais uma vez como uma historieta no livro do Gênesis, na verdade, fazia parte de um direito até com uma certa complexidade para a época. Mas lembremos-nos, Labão era de Harã e a sua filha Raquel, ou eles eram urritas? Vamos continuar. Então vamos aqui à primeira inscrição de código que nós leremos aqui na íntegra para nossa compreensão mais profunda acerca desse tema. Vamos à leitura então de um código de lei do arquivo de Nuzi. Nashiv da família de Ar-Sheni adota Ulu da família de Purri-Sheni. Em troca, Ulu deve fornecer comida e roupas a Nashiv enquanto ele viver. Quando Nashiv morrer, Ulu herdará suas terras. Se posteriormente Nashiv tiver um filho natural, Ulu e esse filho deverão dividir a terra da família igualmente. O filho natural de Nasvi ou Nasvi, entretanto, receberá as estátuas dos patronos divinos da casa. Se, entretanto, Nasvi morrer sem um filho natural, então Ulu receberá as estátuas dos patronos divinos da família. Nasvi dá sua filha Nurraia a Ulu em casamento. Se posteriormente Ulu se divorciar de Nurruia, ele deverá devolver as terras e casas de Nasvi e pagar uma multa de 18 onças de prata e 18 onças de ouro. Os certificados de adoção geralmente lidam com diversas eventualidades. Se o pai de um agregado familiar adotar um filho e posteriormente tiver um filho natural, o estatuto do filho adotado é alterado. Se a mãe da família for infértil, ela designa uma escrava para ser sua mãe substituta. Os filhos da substituta são adotados pela mãe e pelo pai de sua família. Além disso, foram tomados cuidados para evitar a transferência da terra e dos filhos de um agregado familiar para outro, no caso de apenas nascerem filhas da mãe e do pai do agregado familiar. Nesse caso, as filhas tornam-se elegíveis para herdar como as filhas de Zelofeade, no livro de Números. Números 36. Lembrando que a cidade de Nuzi floresceu entre 1500
e 1250 antes da Era Comum. Se quisermos tomar isto por evidência da existência dos patriarcas, teríamos muitos problemas e implicações de muitas dificuldades, principalmente em datar o próprio patriarca Abraão, que vocês já viram vídeos aqui no canal diversos mostrando claramente que Abraão não existiu de maneira literal, ok? Muito obrigado por terem assistido a mais um importante vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Espero sinceramente que eu esteja contribuindo para o crescimento e evolução de vocês no que tange ao real conhecimento das escrituras hebraicas, no que diz respeito ao seu contexto arqueológico, histórico e simbólico. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê em um Deus, que a sorte e a fortuna lhe acompanhem.